Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí mais um pós-jogo do Dieguinho. As luzes já se apagaram, a gente participou já da entrevista coletiva. Deixei pra gravar o pós-jogo depois, tava uma barulheira danada. Tava até gravando, a galera começou a gritar o nome do Carlos Alberto, então deu uma encerrada e fui pra coletiva e retornei. Dia importante, pelo menos pra mim, falei pra vocês no começo do dia, no nosso primeiro vídeo, que era a minha primeira vez como imprensa, né? Tô sempre no CT Moacir Barbosa fazendo as coletivas, mas no estádio, jogo do Vasco, primeira vez como imprensa, por isso até, né, na tribuna a gente não pode ficar com a camisa do nosso clube, então, né, de forma neutra com essa polo aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que tirou um tempinho do dia aí, mandou força aí, brigadão mesmo, ó. É por vocês que a gente faz esse trabalho bem bacana. Bom, vamos lá, vamos falar do jogo. Queria dar um breve contexto aqui, reiterar o que eu disse ao longo da semana, que é um jogo que não dá para ser levado tão a sério, porque a gente sabe que esse time do Vasco que está em campo não é o time que vai jogar o campeonato. Esse aqui é o famoso time C, o titular e o reserva do que a gente tem hoje foi para os Estados Unidos. Ficou, né, o time C, mais a garotada da base, com o Robson, né, que não viajou porque não conseguiu visto para os Estados Unidos, e o Di Luca teve um probleminha na coxa e está no DESP fazendo tratamento. Dito isso, vamos fazer agora um panorama da partida. Acho que tanto a primeira etapa como a segunda, elas foram similares. O Audax começa melhor a partida na primeira etapa, o Vasco vai entrando no jogo a partir dos 20 minutos, 15 minutos, depois até de ter sofrido o gol. Na segunda etapa, o mesmo filme. O jogo acaba 1 a 1 no primeiro tempo e o Audax toma as rédeas da partida. Depois o Vasco começa a entrar no jogo, o time tem um acréscimo de qualidade, principalmente com a entrada do GB, depois o Ryan entra também e o Vasco cresce. Mas falando da primeira etapa, o Audax, como eu disse, ele tentava mais trabalhar a bola, tinha um ímpeto ofensivo melhor e o Vasco toma um gol numa falha individual, algo similar do que o time principal nos Estados Unidos fez. O Orelhano domina uma bola de costa ali, existe antecipação, o jogador que rouba a bola já dá um centroavante, ele gira, bate no campo, 3 a 0. O segundo gol que o Vasco sofre é uma saída de bola equivocada do Figueiredo, o time adversário rouba a bola, passe curto, pimba, gol. E hoje foi similar, mais ou menos onde eu estou apontando aqui. Matheus Barbosa perdeu uma bola, o Audax tinha 2 jogadores de ponta muito rápidos, o camisa 7 ofensivamente deu bastante trabalho para o Paulo Vitor. Na parte defensiva, o Paulo Vitor deu muito trabalho para ele, deu um chapéu nele, deu alguns dribles, ele tomou até um amarelo, mas o Audax teve uma transição forte, recupera essa bola, arranca pela direita, dá no centroavante, ele domina, gira e dá no fundo, né? Esquerda de ataque do Audax, direita de defesa do Vasco, a bola entra do primeiro para o segundo pau, o jogador chega dando carrinho, 1 a 0 Audax. Torcida que já estava impaciente, né? Porque via o Audax com mais a posse de bola, empatou na estreia, mesmo sendo um time alternativo, mesmo sendo o time, entre aspas, alternativo contra o River Plate, porque dos 9 titulares só tinham 4 em campo, Figueiredo improvisado, Eric Marcos debutando no time principal, o Vasco tomou um 3 a 0. Então vai somando e aí a pressão aqui foi um pouco diferente. Aquele torcedor aqui em São Januário contra o Madureira estava mais naquele ânimo, o primeiro jogo do ano, sabendo que era o time alternativo e levando mais de boa. Hoje a galera estava com um pouco mais sem paciência, se é assim que a gente pode dizer. Já começaram o xingamento, as vaias, e o Vasco começa a entrar um pouco no jogo. E o Vasco tinha uma dificuldade absurda de criar. E aí a gente tem que falar do coração de qualquer time, que é o quê? É o meio-campo. E é difícil você criar com Matheus Barbosa, Juninho e Galarza jogando improvisado de meia. Não é a dele. E ele não é um volante construtor. O próprio Juninho é o cara mais do arrasto, do drible, do que ser aquele cara, né, que dá um passe, que rasga a zaga, coloca o companheiro na cara do gol. Ele é mais aquele famoso carregador de bola. E as poucas jogadas que o Vasco conseguia fazer no primeiro tempo, ou era no pé do Eric, que foi o primeiro jogador que começou a aparecer um pouquinho na partida, o Paulo Vitor cresceu muito, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco no primeiro tempo, e o Juninho, que começou a entrar no jogo, algumas arrancadas, e o jogo era todo pelo lado esquerdo, toda jogada de perigo do Vasco, lado esquerdo, Paulo Vitor, Eric, Juninho, saía do meio para esse lado esquerdo, caía aqui, o próprio Galarza, né, algumas vezes caía para esse lado aqui, e o Vasco conseguia suas melhores jogadas, sem grande perigo, também diga-se de passagem. Explorava muito o Paulo Vitor, que tentava o drible. Teve uma jogada interessante do Robson, que eu vou querer falar dele, que ele estreou hoje,
que o Paulo Vitor aponta, pede a bola, ele dá uma fatiada, a zaga mostra, o Paulo Vitor entra nas costas da zaga e ele escora para trás. E aí o time da Luz acaba cortando. E o curioso que o gol do Vasco sai por onde? Pelo lado direito, que é justamente o lado que o Vasco mais tinha dificuldade, ali com o Paixão, o Rodrigo e o Galarza, que caía mais por aquele lado, criava muito pouco, para dizer não criava nada. E aí uma jogada bacana, o Rodrigo dá uma bola no Paixão, e o Paixão tem uma explosão muito grande, deu tapa pro fundo, o zagueiro não achou, e ele levanta a cabeça e rola para trás. O Zé Santos entra, a zaga afunila, e o Galarza vem de trás, o passe vem para trás, mata a defesa, e o Galarza chapa e empata o jogo. E aí quando o Vasco empata, aí sim o Vasco entra no jogo. O Vasco começa a criar mais, parece que ganha confiança, a torcida começou a gritar, a apoiar, e aí o Vasco foi tendo outras oportunidades. No final do primeiro tempo, de novo, contradizendo um pouco a minha análise, uma outra oportunidade, talvez a segunda melhor do primeiro tempo. Teve uma jogada muito boa do Juninho numa tabela, que ele dribla dois, dá em alguém que faz a parede, devolve, ele dá o tapa na hora de fazer o gol, o goleiro abafa. Mas de novo, o Vasco sai uma jogada de perigo pelo lado direito. Uma bola no Paixão, o Paixão de novo dá para trás, e aí o Zé Santos entra para finalizar. Ele poderia fazer o corta-luz, que estava entrando no segundo pau, acho que era o Eric, sozinho para fazer o gol, mas ele centroavante, né? Ele tenta chutar, não sei se ele é travado, porque eu tô aqui da cabine de imprensa, não deu para ver muito bem se ele foi travado ou se ele deu o famoso raspa-bosta, né? Pegou meio de tornozelo na bola, e assim acaba a primeira etapa. Acaba o primeiro tempo, o Zé Santos não participou muito bem. O Robson, até fazendo uma análise do nosso estreante hoje, eu acho que ele oscilou dentro do jogo e acho que é algo até natural para o início de campeonato. Defensivamente, achei que ele deixou um pouquinho a desejar, mas dos zagueiros do Vasco era o cara que mais tentava construir. Tem essa bola virada para o Paulo Vitor que eu mencionei no primeiro tempo, e na segunda etapa ele fez muito isso, deu alguns dribles, né, tentou ligar o time por trás, teve algumas inversões de jogo. Achei ele um zagueiro técnico, mas de novo, na principal valência do zagueiro, que é o quê? Defender. No final do primeiro tempo, ele tem um lance ali que poderia ter sido o lance derradeiro, e aí a vitória do Audax. Uma bola esticada, aquela bola pererecada, ele vai tentar proteger, o cara ganha dele, gira, eu não lembro se ele dá no companheiro, ele só gira nele, mete no segundo pau, o jogador entra no facão, cabeceia sozinho e perde ali um gol incrível. E seria uma péssima estreia pro Robson, porque ele vem marcado do Corinthians pro Vasco por erros e falhas individuais. Teve 3 ou 4 jogos lá no Corinthians que numa falha individual dele, o Corinthians acabou tomando gol, e algumas dessas falhas resultaram até em derrota da equipe paulista. Mas eu vi coisas positivas e vi coisas negativas. Para formar uma opinião melhor, precisamos aí ver mais ele jogar. Gostei do Paulo Vitor, acho que o balanço do Paulo Vitor nesses 2 jogos é positivo. Primeiro tempo dele muito agudo, dando lençol, marcando bem. Teve uma jogada que me chamou a atenção, que ele pega uma bola no fundo, dá por cima do Galarza, o Galarza mete pro meio da área, a zaga corta, gera um contra-ataque para o Audax vem em velocidade, esse pontinho direito diminui um pouco a passada esperando algum companheiro, e o Paulo Vitor vem correndo igual um maluco, vem, e dá o bote certinho, toma a bola dele, puxa um contra-ataque pro Vasco. Ele se desgastou muito na primeira etapa, indo muito ao fundo, agudo, driblando, roubando bola, e o Emílio Faro falou aqui na entrevista coletiva que no segundo tempo houve um pedido, né, porque ele se desgastou muito no primeiro tempo, para ele guardar um pouquinho mais a posição. Senti falta do Paulo Vitor na segunda etapa, achei que era ele que tinha tido um declínio, mas foi interessante ouvir do Emílio Faro na coletiva que houve um pedido para ele dar um pouquinho mais uma segurada, que ele já tinha se desgastado já muito na primeira etapa. Teve um lance, não lembro, Eric, uma jogada que sai da direita para a esquerda, o Eric traz por dentro e o Paulo Vitor entra no facão na esquerda para receber. O Eric, em vez de passar no Paulo Vitor, que entra dentro da área para bater no gol, rolar para trás, ele prefere ele chutar e chuta mal. O Paulo Vitor até levanta a mão para cima assim, reclamando. Agora, um jogador que deu para ver que ele é diferente, cara, para mim, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco na Taça São Paulo. E dos moleques da base, o Paixão, ele teve momentos, podemos dizer assim. E dá pra dizer que o GB foi momentos também que ele não jogou nem 45 minutos. Mas eu gostei muito do que eu vi do GB. Exatamente o jogador da Taça São Paulo. É um 9 que tem carinho com a bola, trata a bola com muita qualidade, domina, gira, passa. Tem uma jogada que ele recebe uma bola e dá um calcanhar. Falei, caraca, ele errou, vai dar contra-ataque pros caras. E aí, de repente, vem um Juninho de frente. O Juninho até se machuca. Ele dá uma chapada, toma uma agulhada, a bola quase vai na gaveta
uma visão assim absurda dele. Teve alguns erros, um jogador que domina, prende a bola, faz o pivô, muita qualidade, cara. Fala-se muito do Ryan na base, mas talvez nessa, entre aspas, corrida aí do Ryan com o GB, eu acho que o GB tem menos grife, mas eu acho que tem me mostrado um jogador talvez até mais pronto. Até pela posição também, como centroavante, ele tem menos concorrente, né? Hoje é o que? O Pedro Raul, quem é o reserva do Pedro Raul? Não tem, o Ignaldo hoje tem jogado mais até pelo lado, seria o Zé Santos. E na minha opinião, ficou claro que para manter o Zé Santos no elenco, acho até que o GB tem que ficar mais na base. Mas, né, entre o Zé Santos e o GB, eu prefiro oportunizar o GB, até porque ele não vai ser titular, é um jogador de um grande futuro. Acho que o Vasco tem um excelente atleta dentro de casa. Então é isso, o Zé Vitor hoje fez mais um jogo seguro defensivamente, então é um zagueiro que mostra que dá para ser ali a terceira opção para a zaga, numa linha de Léo primeiro, Anderson Conceição segundo e ele terceiro. Ele aproveitou um pouco as suas oportunidades. E é isso, galera. Luzes apagadas no estádio. Muito obrigado a todos que desejaram uma boa sorte aí para nossa estreia hoje aqui como imprensa. E acabou o período aí do time alternativo no Carioca. Agora o principal chega com essa bucha, pegando um time com 2 empates já e tendo que fazer uma campanha de recuperação. É isso.